Oi, meus amores! Hoje estou trazendo para vocês mais um episódio de Dangerous Convenience Store. Espero que gostem. Quero também agradecer aos novos membros do canal, Lili, Elisângela e Tássia. Muito obrigada por apoiarem o canal. Se você também quiser se tornar membro, é só clicar no botão Seja Membro. E se não puder, não tem problema. É só deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso também ajuda muito o canal a crescer. Então, sem mais enrolação, um beijo para todos vocês e vamos para o vídeo. A sugestão de Eui-jeon para que dormissem juntos pela última vez caiu como um silêncio pesado entre eles. Jeon-woo ficou sem reação, os olhos fixos em algum ponto distante, como se tentasse entender o que aquilo realmente significava. Ele sabia que queria estar com Eui-jeon, mas a ideia de ser a última vez mexia com algo profundo dentro dele, algo que ia muito além de uma simples noite compartilhada. O aperto que antes segurava a mão de Eui-jeon se desfez rapidamente, e Jeon-woo desviou o rosto, evitando qualquer palavra que pudesse revelar o turbilhão de sentimentos que o consumia. Eui-jeon, que tinha certeza do desejo de Jeon-woo, sentiu uma confusão crescente diante daquela atitude inesperada. Chamou seu nome buscando uma resposta, um sinal que o ajudasse a entender o que se passava. Jeon-woo, com a gravata afrouxada e o semblante carregado, pediu um tempo para pensar, como se aquela conversa o incomodasse mais do que deveria. A voz séria carregava um peso que fez o coração de Eui-jeon acelerar, deixando-o tenso e apreensivo. Sem pressa, Jeon-woo se levantou, pegou o guarda-chuva e caminhou até a chuva que caía lá fora. O cigarro aceso iluminava seu rosto por um instante, revelando uma expressão que misturava inquietação e algo que Eui-jeon não conseguia decifrar. Observando de longe, Eui-jeon se perdeu em pensamentos, tentando imaginar o que passava pela mente de Jeon-woo enquanto a preocupação apertava seu peito. De repente, Jeon-woo voltou, aproximando-se com passos firmes e segurando Eui-jeon pelo braço com uma força que fez o pulso dele doer. Sem dar explicações, conduziu-o a um lugar desconhecido, deixando Eui-jeon ainda mais confuso e preocupado. A dor no pulso aumentava, e junto dela, as dúvidas invadiam sua mente. Estaria Jeon-woo bravo? Será que ele tinha sido agressivo demais? Um gemido escapou de Eui-jeon, revelando o desconforto que tentava esconder. O olhar sério de Jeon-woo se fixou nele, carregado de uma intensidade difícil de interpretar. Imediatamente, Eui-jeon tentou se explicar, dizendo que o relógio estava machucando sua pele, que a dor não vinha da força dele. Jeon-woo então afrouxou o aperto, segurando a mão de Eui-jeon com cuidado, como se quisesse proteger aquele momento delicado. Mesmo assim, a dúvida permaneceu no ar, deixando Eui-jeon preso entre o medo de ter magoado Jeon-woo e a esperança de que aquela tensão pudesse se dissolver. A condução pelo braço continuou, firme, mas agora com um toque de gentileza que confundia ainda mais seus sentimentos. Aquele instante carregava uma mistura de emoções que nenhum dos dois conseguia nomear, mas que, silenciosamente, os aproximava de uma verdade que ainda estava por vir. Depois de alguns passos silenciosos, Jeon-woo guiou Eui-jeon até o carro estacionado ali perto, abrindo a porta para que ele se acomodasse no banco de trás. O ar ficou pesado com a surpresa e a vergonha que Eui-jeon tentou esconder, enquanto a dúvida surgia em sua mente. Será que realmente passariam a noite ali, naquele espaço apertado e exposto? A insegurança tomou conta, e ele hesitou, preocupado com o que aquilo significava. Jeon-woo, firme e decidido, não demorou a questionar qual seria o problema, como se a ideia de ficar ali não fosse algo a ser discutido. Mas Eui-jeon não conseguia afastar o medo que crescia dentro dele, lembrando que estavam em uma faculdade, um lugar onde ele tinha aulas, e onde qualquer pessoa poderia aparecer a qualquer momento. A possibilidade de serem vistos o deixava inquieto, quase sufocado pela ansiedade. Com um tom carregado de ironia, Jeon-woo respondeu deixando claro que não via motivo para tanta preocupação. Essa reação só aumentou o nervosismo de Eui-jeon, que, com a voz trêmula e o corpo levemente tremendo, pediu para que considerassem outro lugar, tentando suavizar a tensão que pairava no ar. Jeon-woo soltou um suspiro profundo, como se carregasse o peso daquela situação, e fez uma brincadeira, dizendo que talvez estivesse sendo bom demais com ele. Ainda assim, garantiu que ninguém poderia ver o que acontecia ali dentro, desde que Eui-jeon mantivesse a voz baixa e o cuidado necessário para não chamar atenção. O silêncio que se seguiu foi quebrado pela aproximação de Jeon-woo,
que iniciou um beijo intenso e cheio de significado. Eui-jung, apesar da insegurança, correspondeu rapidamente, entregando-se ao momento e deixando que a tensão e o medo se transformassem em uma conexão profunda entre os dois. Aquele instante dentro do carro, pequeno e isolado do mundo, se tornou um refúgio onde emoções se misturavam, criando uma memória silenciosa e carregada de significado. Um elo que os unia ainda mais, mesmo em meio às incertezas que os cercavam. Depois de compartilharem aquele momento de intimidade e proximidade, Eui-jung acabou adormecendo nos braços de Jeong-woo, embalado pela segurança que sentia ali. A respiração dele ficou suave, quase imperceptível, até que uma tosse leve quebrou a tranquilidade da noite. Jeong-woo despertou imediatamente, o coração apertado pela preocupação. Ele se inclinou para perto, tentando entender se Eui-jung estava com frio ou se algo o incomodava. Entre murmúrios, Eui-jung pediu água, e sem hesitar, Jeong-woo saiu do carro, deixando-o ali, para procurar uma conveniência aberta naquela hora. A escuridão ao redor parecia ainda mais densa naquela noite, e enquanto caminhava pelas ruas silenciosas, Jeong-woo pegou o telefone para conferir as horas. O brilho da tela revelou que o tempo havia passado rápido demais, mais do que ele imaginava. O peso daquela noite se fez presente, e ele se lembrou das palavras de Eui-jung, que mencionara o quanto haviam ficado juntos. Um pensamento passou pela sua mente. Talvez o choro contido de Eui-jung fosse resultado daquela longa espera, mas a preocupação diminuiu ao lembrar que Eui-jung não teria aula no dia seguinte, o que dava um pouco de alívio. Enquanto descia as escadas da conveniência, o telefone vibrou no bolso e o nome Chae-hyun apareceu na tela, insistente. Jeong-woo sentiu uma irritação crescer dentro de si, mas decidiu ignorar a ligação, focando na tarefa de comprar água para Eui-jung. Ao checar o histórico, percebeu que havia 16 chamadas perdidas da mesma pessoa. A frustração falou mais alto e em pensamentos resmungou sobre o quanto Chae-hyun deveria estar grato por ele ter voltado para Seul. Com um suspiro pesado, Jeong-woo decidiu que só responderia na próxima semana. Depois de caminhar por alguns minutos, Jeong-woo finalmente alcançou a conveniência, onde entrou sem hesitar. Seus passos o levaram direto até a geladeira de águas, onde pegou uma garrafa, sentindo o frio do plástico contra a pele. Enquanto seus olhos percorriam o ambiente, algo na seção de remédios chamou sua atenção. Um medicamento para a dor repousava ali, simples e discreto. Por um instante, a preocupação com Eui-jung o dominou, e ele quase pegou o remédio para levar junto da água. Mas logo uma voz interna o fez hesitar, questionando se não estaria exagerando, se não estaria criando problemas onde talvez não existissem. Com um suspiro contido, decidiu deixar o remédio na prateleira, levando apenas a garrafa de água. Ao sair da conveniência, Jeong-woo parou por um momento e olhou para trás, o olhar preso na porta que acabou de atravessar. A dúvida ainda pairava em sua mente. O remédio parecia chamar por ele, como se pudesse aliviar algo mais do que uma simples dor física. Mas, ao mesmo tempo, seus pensamentos se voltaram para aquela noite que havia mudado tudo. A noite em que percebeu que seus sentimentos por Eui-jung iam além do que ele conseguia entender. A lembrança das marcas de batom no próprio rosto, que ele negava ter vindo de uma amante, veio à tona com força, trazendo uma mistura de confusão e revelação. Dentro de si, Jeong-woo revivia aquele turbilhão de emoções que o dominava desde então. Tudo parecia ter se embaralhado de um jeito inexplicável, e foi naquele instante que ele soube que algo profundo havia mudado dentro dele. Talvez fosse tarde para compreender completamente, mas ele nunca imaginou se ver preso numa situação em que seus próprios sentimentos se tornassem um mistério. Pensava que deveria ter percebido antes, talvez no momento em que não conseguiu entender sua própria orientação sexual, um ponto que o fazia sentir-se mais velho do que gostaria. Ainda assim, considerava que tudo aquilo poderia ser apenas um momento passageiro, uma confusão temporária. O orgulho, embora presente, não parecia ser o motivo principal para sua resistência, mas a ideia de dar um fim a tudo aquilo que partira de Eui-jung pesava em sua mente como uma sombra silenciosa. Enquanto segurava a garrafa de água, encarando a noite silenciosa ao seu redor, Jeong-woo sentiu o peso dessas dúvidas e emoções, sabendo que aquele caminho ainda estava longe de ter respostas claras. No momento em que Eui-jung sugeriu que ficassem juntos pela última vez, antes de encerrarem aquela relação confusa,
um desconforto estranho invadiu Jeon-woo. O nervosismo crescia dentro dele, e uma enxurrada de pensamentos inquietos tomava conta da sua mente. Aquela frase, "depois vamos acabar com essa enrolação", soava pesada demais, como se carregasse um peso que ele não sabia como suportar. Não era como se não pudessem se ver depois, então por que aquilo o irritava tanto? Talvez fosse sua natureza, mas a primeira reação que veio à cabeça foi um choque silencioso. Como Eui-jun tinha tanta coragem? Nos olhos dele não havia nenhum pingo de hesitação, nenhuma dúvida que pudesse aliviar o peso da situação. Jeon-woo se perguntava se não era digno nem de fazer Eui-jun hesitar, nem de despertar um mínimo de arrependimento. Será que ele era o único que sentiria falta? A cabeça se enchia de pensamentos infantis e insuportáveis, e ele tentava se convencer de que estava exagerando, que o melhor era acabar logo com aquilo para evitar mais sofrimento. Enquanto apagava o cigarro, tentava se controlar, repetindo para si mesmo que aquele era o caminho certo. Não era hora de se perder em jogos de amor. Deveria simplesmente aceitar o que Eui-jun queria e terminar logo. Mas ao mesmo tempo, sentia que, se aquilo realmente fosse o fim, precisava aproveitar cada instante até o último momento, para ser justo com ambos. De volta ao carro, aquelas lembranças e sentimentos que Jeon-woo tentava sufocar o deixavam quase louco. A ideia de aproveitar até o fim não parecia nada justa naquele momento. Sentado ao lado de Eui-jun, observando-o dormir profundamente, percebeu que se afastar não funcionaria. Estava mais envolvido do que jamais estivera com alguém. Encostado no volante, tentou chamar Eui-jun, que não respondeu, preso em um sono pesado. Então, sem conseguir mais guardar aquilo para si, Jeon-woo se entregou à confissão silenciosa que brotava em seu peito. Estava apaixonado, e não sabia o que fazer com aquele sentimento que o dominava. Enquanto Jeon-woo seguia levando Eui-jun para casa, o silêncio entre eles carregava uma mistura de cansaço e tensão contida. Depois de alguns minutos, Eui-jun despertou lentamente, os olhos ainda pesados pelo sono, mas atentos ao que o cercava. Ao notar a garrafa de água repousando em seu colo, comprada por Jeon-woo, um leve alívio passou por ele, como se aquele gesto simples trouxesse um pouco de conforto em meio à confusão que sentia. Jeon-woo, sempre atento, percebeu o despertar e, preocupado, indicou que Eui-jun deveria beber a água, lembrando que ele havia pedido por ela. Com esforço, mesmo sentindo dor no braço, Eui-jun tomou a água rapidamente, quase se engasgando pela sede acumulada. Ainda sonolento, a dúvida sobre o horário surgiu, e ele perguntou a Jeon-woo que horas eram. O olhar sério e a paciência curta de Jeon-woo responderam que ainda havia tempo suficiente para Eui-jun tomar um banho antes do trabalho, pedindo para que ele não se preocupasse. O sorriso de alívio que Eui-jun esboçou ao saber que conseguiria chegar no horário fez Jeon-woo franzir a sobrancelha, tentando esconder o turbilhão de sentimentos que aquela expressão despertava nele. Ele esforçava-se para manter a aparência dura e distante, negando para si mesmo o que começava a sentir. Aproveitando a brecha, Eui-jun mudou o rumo da conversa, perguntando por que Jeon-woo havia ligado para ele naquele dia, se havia algo que precisava dizer. Jeon-woo desviou do assunto com uma ironia sutil, como se quisesse evitar tocar naquele ponto delicado. Mesmo assim, Eui-jun, com a voz trêmula e a coragem que reunia, insistiu, lembrando que já havia feito a pergunta mais cedo, mas que Jeon-woo o ignorou e continuou falando o que queria. A resistência de Jeon-woo permaneceu, evitando encarar o que estava por trás daquela pergunta. Um suspiro escapou de Eui-jun, como se tentasse afastar a inquietação que crescia dentro dele, mesmo sabendo que aquele silêncio só aumentava sua ansiedade. Finalmente, Jeon-woo cedeu, revelando o motivo real da ligação. A marca de batom que ficou em seu rosto naquele dia. Ele quis esclarecer que não dormiu com outra pessoa, buscando dissipar as dúvidas e inseguranças que pairavam entre eles, tentando, de alguma forma, trazer um pouco de clareza para aquela relação tão cheia de incertezas. Eui-jun se viu completamente perdido em meio a uma confusão que parecia crescer a cada instante. A afirmação de Jeon-woo ecoava em sua mente, mas ele não conseguia encaixar as peças daquele quebra-cabeça emocional. Tentava entender o que aquilo significava, questionando se não era estranho o jeito como Jeon-woo tentava explicar as coisas. Pensamentos surgiam, lembranças vagas de algo que ouviu sobre ter 2 parceiros sexuais ser considerado falta de educação. Mas logo rejeitava essa ideia, sentindo que chamar o que tinham de parceria sexual não fazia sentido para ele.
A dúvida se misturava com o desconforto, deixando seu coração inquieto e a mente agitada. Jeong-woo, atento ao olhar perdido e preocupado de Eui-jun, buscava acalmá-lo com uma voz tranquila, querendo aliviar o peso que carregava. Ele desejava que Eui-jun soubesse a verdade para que não precisasse se preocupar, tentando colocar um ponto final nas incertezas que os rondavam. Era como se quisesse tirar um fardo dos ombros do outro, mesmo que isso não apagasse completamente as dúvidas. Mas Eui-jun, ainda inseguro, precisava de mais certezas. A pergunta que não queria calar surgiu em sua mente, e ele buscou confirmação, querendo saber se Jeong-woo realmente não havia beijado outra pessoa. A resposta veio carregada de irritação. Jeong-woo não conseguiu esconder o incômodo, e a reação veio em forma de reclamações ásperas, como se a insistência de Eui-jun o deixasse ainda mais irritado. Aquilo só fez crescer a convicção de Eui-jun de que sim, Jeong-woo havia se envolvido com outra mulher, mesmo que não quisesse admitir. Tentando esconder a dor que apertava o peito, Eui-jun desviou o olhar para a rua, buscando uma fachada de indiferença. Ele se dizia que aquilo não era algo com que deveria se preocupar, que apesar de não estarem em um relacionamento definido, mesmo que Jeong-woo tivesse dormido com outra pessoa, aquilo não o afetaria. Era uma tentativa de se convencer, uma defesa contra o que seu coração já sabia ser difícil de aceitar. Por dentro, porém, Jeong-woo sentia uma irritação e um incômodo profundos. Pela primeira vez, talvez, ele reconhecia o quanto estava envolvido emocionalmente com Eui-jun, e a ideia de que Eui-jun quisesse se distanciar o machucava mais do que podia admitir. Cada palavra de Eui-jun, mesmo as que tentavam parecer indiferentes, cortava fundo, revelando o medo de perder algo que ele mesmo ainda tentava entender. Enquanto Eui-jun tentava se convencer de que estava bem com a decisão, olhando para a rua, seus pensamentos se perdiam em uma mistura de resignação e alívio. Sabia que não podia dizer nada, que aquilo realmente tinha acabado. E embora sentisse que ia sentir falta, havia um peso que se aliviava, como se um capítulo difícil estivesse finalmente chegando ao fim. O silêncio tomou conta do carro, pesado e denso, preenchendo o espaço entre eles enquanto seguiam viagem. Nenhuma palavra mais foi trocada. Cada um preso em seus próprios sentimentos, dúvidas e medos, navegando em águas turbulentas que ainda não sabiam onde os levariam. Após alguns minutos de viagem, o prédio onde moravam finalmente apareceu à vista. Eui-jun agradeceu pela carona, mas Jeong-woo respondeu com indiferença, seguindo na frente sem olhar para trás, como se quisesse deixar qualquer conversa para trás. O silêncio tomou conta enquanto subiam as escadas, o passo acelerado de Jeong-woo marcando o ritmo, distante e fechado. Sentindo o peso daquela distância, Eui-jun decidiu quebrar o silêncio e chamou por ele, tentando alcançar aquele olhar sério que o evitava. Jeong-woo se virou lentamente, o rosto fechado, mas os olhos atentos. Com um misto de hesitação e sinceridade, Eui-jun falou sobre o que sentia. Mesmo que tudo entre eles tivesse terminado, ele ainda desejava manter uma boa relação. Lembrou das vezes em que Jeong-woo fora gentil, especialmente naquela noite chuvosa em que o buscou, e confessou que via nele uma pessoa boa, apesar de tudo. Pediu com um sorriso tímido que pudessem voltar a se entender como antes, tentando aliviar a tensão que pairava no ar. Jeong-woo ficou em silêncio por um instante, como se ponderasse cada palavra. Então, com uma voz firme, mas carregada de sinceridade, revelou que gostava de Eui-jun. A surpresa tomou conta do jovem, que ficou sem saber o que dizer, a voz falhando diante da intensidade daquele momento. Jeong-woo continuou, explicando que aquilo não era uma confissão tradicional, mas um pedido para que Eui-jun o enxergasse de verdade, quem ele era, como agia e como o tratava. Ele pediu que, se Eui-jun não se importasse, o escolhesse. Caso contrário, que o esquecesse, mas que fizesse isso de forma clara e definitiva. Jeong-woo deixou claro que não permitiria que ele fosse embora sem um adeus verdadeiro, mostrando que, apesar da dureza, havia um desejo profundo de conexão e sinceridade entre eles. Aquele instante carregava um misto de tensão e esperança, onde o futuro dos dois parecia depender da escolha que Eui-jun faria. Nas proximidades do prédio, um homem permanecia escondido entre as sombras, observando atentamente cada movimento ao redor. Ele parecia estar ali, a serviço de alguém ligado a Jeong-woo, aguardando o momento certo para agir. Pelo telefone, sua voz carregava a urgência da situação,
ao informar que Jeonwoo havia saído, mencionando que o viu retornando com um garoto no carro. Do outro lado da linha, a resposta veio carregada de irritação e preocupação. A pessoa que atendia, claramente frustrada com o sumiço de Jeonwoo, em meio a assuntos urgentes, questionava por que ele não atendia às ligações, como se estivesse se colocando em perigo de propósito. Essa voz era do diretor Chae-hyun, uma figura de grande importância na vida de Jeonwoo, alguém que não aceitava ser ignorado. Sem hesitar, Chae-hyun decidiu que resolveria a situação pessoalmente, afirmando que, se algo precisava ser feito direito, ele mesmo cuidaria disso. A determinação em sua voz deixava claro que estava pronto para ir atrás de Jeonwoo, disposto a enfrentar o que fosse necessário para colocar as coisas em ordem. O homem escondido desligou o telefone, sentindo o peso da decisão que acabou de ser tomada, enquanto a tensão no ar aumentava, prenunciando um encontro inevitável. Então é isso, meus amores. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se quiserem assistir a outro vídeo, vai estar aparecendo aí na tela. E não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like para ajudar ainda mais. Um beijo para todos vocês e até o próximo vídeo.